Você tem um grande talento e não existe algo como um cristão sem dom espiritual. Todo aquele que crê em Cristo possui ao menos um dom, e alguns têm mais de um. O desafio para muitos crentes é que não sabem que possuem esses dons. Eles experimentam coisas incomuns em suas vidas, mas não dão a devida atenção porque acham que isso é normal e comum a todos. Neste vídeo, vamos compartilhar algumas informações e, ao identificar qualquer uma dessas situações em sua vida, você saberá que tem um dom espiritual. Antes de continuarmos, gostaria de pedir que se inscreva, curta e compartilhe. Assim, você nos ajuda a sempre trazer vídeos novos. Os sinais que você percebe são determinantes para identificar os seus dons espirituais. Entre os dons mencionados na Bíblia estão conhecimento, profecia, fé, ensino, milagres, cura, línguas, sabedoria e muitos outros. Aqui estão algumas das coisas que você pode observar para reconhecer um dom espiritual. O primeiro sinal é se você tem sonhos e visões que se realizam. Sonhar não é algo incomum, pois com a mente e o corpo relaxados, muitas coisas podem se manifestar no espírito e aparecer nos sonhos. Contudo, isso se torna um dom espiritual quando você sonha com algo e depois aquilo acontece exatamente como visto em seu sonho. Isso não ocorre apenas uma vez, mas repetidamente. Se acontecer uma única vez, pode ser Deus tentando se comunicar com você de uma maneira diferente, já que talvez você não esteja ouvindo por outros meios. Porém, se esse tipo de sonho for recorrente e você continua vendo coisas relacionadas a você, a outras pessoas ou até mesmo a situações que não têm ligação direta com sua vida, isso pode ser um sinal de que você tem o dom de sonhos. José, na Bíblia, possuía esse dom. E você pode lembrar como seus sonhos se realizaram, mesmo com todas as tentativas de seus irmãos para impedir. Além dos sonhos, José também tinha o dom de interpretação, que se manifestou claramente quando ele estava na prisão e ajudou 2 prisioneiros que também tiveram sonhos a entenderem o significado deles. José interpretou os sonhos deles com base em seu dom. Então, se você consegue interpretar os sonhos das pessoas, incluindo os seus próprios, e o que você diz se realiza como previu, esse é um claro sinal de que você possui o dom espiritual dos sonhos e da interpretação. Além disso, se você consegue lembrar dos seus sonhos com clareza ao acordar e eles parecem tão vívidos como se tivesse acabado de vivê-los, esse também é um indicativo de que você tem habilidade nessa área. Outro sinal de um dom espiritual é quando você percebe as coisas antes de acontecerem. Se você tem uma sensibilidade para saber quando algo está para acontecer, como uma mudança de fase ou estação, e depois isso de fato se concretiza, você pode dizer, eu sabia que isso iria acontecer. Essa habilidade é uma forte indicação de que você possui um dom espiritual. Quando Jesus prometeu enviar o Espírito Santo aos crentes, ele mencionou que o Espírito nos ensinaria todas as coisas e nos revelaria o que está por vir. O Espírito Santo é quem dá os dons espirituais e traz esses dons para a vida dos crentes. Essa percepção antecipada das coisas é uma manifestação desse dom espiritual, permitindo que você alerte os outros a não tomarem determinadas decisões porque você sabe que o resultado não será bom. Outro sinal é se você tem uma facilidade para encorajar as pessoas, fazendo com que elas se sintam mais leves e motivadas. Se você tem as palavras certas para ajudar alguém a sair de um estado de tristeza ou desânimo e as pessoas confiam em você com seus problemas, isso é um forte indicativo de um dom espiritual. Não só elas confiam em você, mas o seu conselho geralmente funciona e quando elas o seguem, as coisas acabam melhorando. Pode não parecer um grande dom, mas ter a habilidade de encorajar e apoiar os outros é um sinal importante de um dom espiritual. Em Atos, capítulo 11, Paulo chamou Barnabé de filho do encorajamento, por sua capacidade de motivar os outros.
Barnabé vendeu um campo e doou o dinheiro para ajudar os necessitados, sendo uma fonte de encorajamento para os discípulos. Ele teve um papel fundamental ao introduzir Paulo na igreja e apoiar João Marcos, mesmo quando Paulo relutou devido à imaturidade de João. Barnabé não desistiu dele e, eventualmente, João Marcos cresceu espiritualmente ao ponto de Paulo requisitar sua presença no ministério. Assim, se você percebe que tem facilidade em conectar-se com os outros, sendo empático e carregando o fardo deles como se fosse seu, isso pode ser outro sinal de um dom espiritual. Você pode ter pensado em si mesmo como apenas uma pessoa bondosa e atenciosa, sem perceber que isso, na verdade, é uma manifestação de um dom espiritual. A empatia pode se manifestar de forma tão profunda que você chega a sentir fisicamente a dor das outras pessoas. Talvez você ache estranho não conseguir ignorar alguém em necessidade sem oferecer ajuda. Você percebe as necessidades dos outros e faz o possível para ajudar, indo além do que é esperado. Enquanto todo crente é chamado a ser misericordioso, amoroso e compassivo, quem tem o dom da empatia ultrapassa esse chamado, realizando ações que muitas vezes nem gostaria de fazer sem saber ao certo o motivo. Você pode, por exemplo, abrir mão de sua própria refeição para garantir que uma pessoa com a qual você não tem nenhum vínculo esteja bem alimentada. Ao longo dos anos, você tem feito isso de forma natural e sem esforço. Todos ao seu redor sabem o quanto você é altruísta e compassivo. Você pode doar seu tempo, recursos e habilidades apenas para ajudar os outros. É o tipo de pessoa que se jogaria na água para salvar alguém que está se afogando, mesmo sem saber nadar. Isso pode parecer apenas generosidade, mas é um claro sinal de que você possui um dom espiritual. Na Bíblia, Tabita, também conhecida como Dorcas, tinha um dom semelhante. Ela era tão empática que fazia roupas para viúvas e cuidava para que estivessem em boas condições. Tabita dedicou sua vida a servir os outros, e a Bíblia a descreve como alguém cheia de boas obras. Outro sinal de um dom espiritual é a capacidade de discernir as intenções das pessoas, além do que dizem ou fazem. Alguém pode estar falando com você, mas você percebe algo além das palavras. Ou, quando alguém te ajuda, você sente que não estão sendo genuínos, mesmo que não demonstrem nada óbvio. Para você, é normal saber quando alguém está mentindo ou omitindo parte da verdade. Essa habilidade, porém, não é comum a todos. É um dom especial que revela um presente espiritual. Você consegue detectar a hipocrisia e ninguém consegue enganá-lo. Quando faz uma pergunta, parece já conhecer a resposta dentro de si. E se a pessoa mente ou não te conta tudo, você sabe imediatamente. Esse é o tipo de dom que Pedro demonstrou na Bíblia, quando Ananias e Safira venderam suas terras, mas trouxeram à igreja apenas uma parte do dinheiro, alegando que era o valor total. Pedro imediatamente soube que eles estavam mentindo e até sabia que haviam retido parte do dinheiro. Número 6. Você vê coisas que os outros não conseguem ver. Pode estar em um ambiente e, de repente, ver pessoas entrando e sentando-se entre os demais. Você pode achar que todos estão vendo o mesmo, mas acaba se surpreendendo ao perceber que só você os enxergou. Com frequência, você já viu ou conversou com pessoas que mais tarde descobriu que não foram vistas por ninguém mais. Isso pode acontecer sem você estar orando ou jejuando. Basta estar caminhando na rua e avistar um anjo ou outros seres espirituais. Esse pode ser um sinal claro de que você tem um dom espiritual. Esses seres podem até visitá-lo com o propósito de ensinar algo, conversar com você ou revelar profundas verdades espirituais, enquanto muitos oram para que Deus lhes abra os olhos para enxergar o reino espiritual. Você já tem a capacidade de ver essas coisas sem dificuldade. Isso pode ter acontecido com você desde muito jovem, quando começou a perceber fenômenos sobrenaturais.
Talvez você não tenha dado muita importância, mas, mesmo antes de entregar sua vida a Jesus, já tinha essa sensibilidade. Após sua conversão, o dom pode ter se intensificado. Agora, é possível que você esteja na igreja e veja anjos se movendo pelo ambiente. Jacó, na Bíblia, tinha um dom semelhante. Enquanto dormia, viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Mais tarde, enquanto estava sozinho a caminho de encontrar seu irmão, um anjo apareceu para ele. Não só o viu, mas também lutou com ele. Esses sinais não são exaustivos. Você pode ter outras experiências que não foram mencionadas aqui, mas o fato é que, se você percebe que consegue realizar coisas sobrenaturais com facilidade, isso é um forte indício de que tem um dom espiritual. Se você reconhece alguns dos sinais listados ou nota algo incomum em si mesmo, pode ser um indício claro de que você possui um dom espiritual. Contudo, existem desafios que surgem quando as pessoas começam a identificar seus dons. Muitas vezes, o foco muda de usá-los para contribuir para a obra de Deus, para comparações com os dons de outras pessoas. Isso pode gerar sentimentos de superioridade ou inferioridade, levando a reações baseadas nesses sentimentos. Com isso, acabam esquecendo o propósito para o qual Deus lhes concedeu o dom. Primeiramente, comece a valorizar o dom que Deus lhe deu, em vez de desviar sua atenção para o que você não foi destinado a fazer. Não há um dom maior que o outro. Todos são iguais aos olhos de Deus. O presente que Ele te concede é baseado na missão que Ele quer que você realize no reino, e não por Ele preferir uns em detrimento de outros. O dom que Deus lhe dá está diretamente relacionado ao trabalho que Ele deseja que você execute. Portanto, usá-lo para se colocar acima dos outros ou desejar os dons alheios não é o propósito que Deus tem para você. Todos os dons são partes do corpo de Cristo e foram criados para funcionar em perfeita harmonia, com o objetivo de beneficiar o corpo todo. Os dons espirituais são iguais em importância, cada um desempenhando um papel único e essencial no funcionamento do corpo. Compreender e aceitar essa igualdade fortalece a unidade e a cooperação entre os crentes. Como 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 12, nos ensinam. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. O corpo é uma unidade, embora composto por muitas partes, e essas partes juntas formam um só corpo em Cristo. Os dons de Deus não foram dados para nosso benefício ou ganho pessoal. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, lemos que a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o bem comum. O propósito dos dons é contribuir para o reino de Deus, abençoando o corpo de Cristo. Por exemplo, se você possui o dom da cura, isso não deve ser visto como uma oportunidade para abrir um centro onde as pessoas paguem valores exorbitantes pela cura, saindo não apenas curadas, mas também endividadas. Seu dom deve ser usado de acordo com a vontade de Deus, para a glória dele. Qualquer desvio desse propósito seria um abuso do dom que ele te concedeu. Você também deve compreender que seu dom só atingirá plenamente o propósito de Deus se você permanecer conectado a Ele. Não se pode negligenciar o relacionamento com Deus por causa das exigências do dom espiritual. Muitas pessoas cometem esse erro e caem na armadilha de se deixarem levar pelo reconhecimento e pelo prestígio que o dom traz, afastando-se gradualmente do doador do presente, que é Deus, para acabar adorando o próprio dom. Como o objetivo do dom é abençoar os outros, é natural que as pessoas notem quando você começa a manifestá-lo. Muitos serão atraídos e admirarão o que você tem. Esse é o ponto onde muitos se deixam levar pelo orgulho, deixando de dar glória a Deus, que é o verdadeiro dono do dom. Aos poucos, seu relacionamento com Deus esfria. Por outro lado, alguns se ocupam tanto com a tarefa de abençoar os outros por meio de seus dons que acabam negligenciando sua própria comunhão com Deus.
Nenhuma dessas atitudes é correta se você deseja que Deus continue sustentando seu dom. Quanto mais você usa seus dons de acordo com a vontade de Deus, melhor eles se tornam. Para isso, é essencial entender que essa compreensão não acontece de uma vez. Você precisa manter uma comunhão contínua com o Espírito Santo, para que ele o guie na forma correta de usar seus dons. Alguns têm medo de usar seus dons por receio do que as pessoas possam pensar ou dizer. Mas você não deve temer. Deus está com você enquanto você exerce seus dons espirituais. Tenha fé e faça tudo o que puder para cumprir as atribuições que Ele lhe deu, sem se distrair pelas opiniões ou falta de reconhecimento dos outros. Embora você também possa usar seus talentos naturais para servir a Deus e abençoar o corpo de Cristo, é importante lembrar que talentos são diferentes dos dons espirituais. Todo verdadeiro crente deve utilizar tudo o que Deus lhe deu, incluindo os talentos, para abençoar a igreja. No entanto, os dons espirituais vão além das habilidades naturais. Eles são uma expressão direta da atuação do Espírito Santo na vida de um crente. Uma das formas mais eficazes de sustentar essa graça é mantendo uma vida de oração constante. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Obrigado por seu imenso e incomparável amor por mim. A maneira como o Senhor cuida de cada aspecto da minha vida, com tanta atenção e carinho, me deixa profundamente tocado. Seu amor é tão grande que excede tudo o que eu poderia imaginar, e a sua generosidade flui em todas as áreas da minha vida. Eu reconheço que para cumprir o propósito divino que o Senhor preparou para mim, eu preciso de habilidades que vão além do que é humano. São dons que só podem ser dados por Ti. E mesmo antes de eu pedir, o Senhor, em sua bondade e graça, já me concedeu mais do que eu poderia sonhar. Senhor, busco a sua orientação enquanto descubro e desenvolvo esses dons espirituais. Peço que me conceda sabedoria e discernimento para que eu esteja sempre atento aos sinais que indicam os presentes que o Senhor colocou em minha vida. Ajude-me a discernir entre os meus próprios desejos, que às vezes são egoístas, e a sua vontade divina para mim. Ensina-me que nenhum dom espiritual é superior a outro, e me dê um profundo respeito e apreciação por cada dom, reconhecendo que todos têm um propósito em seu reino. Ao começar a usar esses dons que o Senhor me deu, eu oro para que nunca os use de forma inadequada. Que eu sempre lembre que esses dons são seus, não meus, e que eu os utilize de maneira que te agrade e traga bênçãos para o seu povo. Eu entrego esses dons completamente a Ti, reconhecendo que são um presente divino e devem ser usados para glorificar o seu nome. Peço que o Senhor me proteja contra qualquer influência negativa ou corruptora que possa tentar comprometer esses dons. Que eles permaneçam sempre puros, dedicados inteiramente para a sua glória. Senhor, ajuda-me a crescer continuamente na graça e no conhecimento da sua palavra. Eu preciso estar ancorado em sua verdade para entender melhor o propósito dos dons que o Senhor me deu e para usá-los da maneira correta. Eu compreendo que essa sabedoria não é algo que se adquire de uma vez, mas algo que deve ser cultivado em comunhão constante com o Espírito Santo. Que Ele me guie a cada passo no uso desses dons, refinando e aprimorando-os ao longo do tempo. Senhor, torna-me sensível às necessidades daqueles ao meu redor. Que eu possa usar meus dons para servir e abençoar as pessoas que o Senhor coloca em minha vida. Abra os meus olhos e o meu coração para que eu esteja sempre disposto a ajudar, a encorajar, a levantar os caídos e a trazer esperança àqueles que precisam. Que eu nunca use esses dons para benefício próprio, mas sim para cumprir o seu propósito e ajudar o seu povo. Declaro, Pai, que meu relacionamento contigo é o que mais importa para mim. É mais valioso do que qualquer dom, talento ou habilidade que eu possa receber.
Eu não vou permitir que os dons espirituais tomem o lugar da minha comunhão contigo. Não trocarei minha intimidade com o Senhor por nenhum tipo de reconhecimento ou manifestação de dons. O Senhor é e sempre será o centro do meu coração e da minha vida. Eu oro para que, através dos dons que o Senhor me deu, o Senhor cure os corações feridos. Que aqueles que estão perdidos encontrem o caminho de volta para ti, e que os crentes que estão firmes em sua fé sejam fortalecidos ainda mais. Que esses dons tragam não apenas cura física, mas também emocional e espiritual para todos ao meu redor. Que através do uso correto desses dons, esperança, fé e encorajamento sejam restaurados nas vidas das pessoas. Eu me comprometo a trabalhar em unidade com outros crentes, para que juntos possamos usar nossos dons espirituais de maneira harmônica, para fortalecer a causa do Evangelho e levar mais pessoas a conhecerem o Senhor. Agradeço, Jesus, por sempre fazer mais do que eu poderia pedir ou imaginar. A sua bondade não tem limites e a sua graça é infinita. Toda a glória e adoração pertencem somente a ti. Em teu nome eu oro, amém. Se essa oração tocou seu coração, por favor, clique no botão de curtir e não esqueça de se inscrever neste canal para receber mais mensagens cheias do Espírito. Que Deus continue abençoando sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.